Atingir a FG esperada é uma coisa difícil, às vezes impossível. Você consegue atingir a FG quando você vai executar uma receita? Se você não consegue, assiste esse vídeo que você vai entender por quê. A FG é a densidade final do mosto após ele ter sido completamente fermentado. É um parâmetro muito importante para nós cervejeiros, porque a partir da FG a gente calcula a atenuação aparente, a gente estima quanto do açúcar que a gente colocou no começo da cerveja chegou ao final, e desse que não chegou ao final ele virou álcool e CO2, então quanto de álcool a gente tem da cerveja. Desse que sobrou, a gente estima o dulçor da cerveja e aí a gente equilibra com o amargor, com aquelas relações, por exemplo, BU-GU. O problema é que a gente quase nunca atinge a FG esperada. Por quê? Bom, vamos lá. Tirando os casos onde aconteçam erros básicos, você fez seu processo errado e teve uma OG errada, e se a OG está errada, você não vai atingir a FG. Ou você maltratou sua levedura, fez uma recuperação, ela ficou 30 dias no freezer ali, num repôs zinco, num repôs oxigênio, e a levedura está sofrida. Tirando esses casos de erros básicos, existem dois problemas enormes em atingir a FG. O primeiro é problema das empresas. As empresas produtoras de levedura, porque não existe uma forma padrão com que as empresas reportam a atenuação de cada levedura para nós. A atenuação ela existe numa faixa, ela não é algo fixo, mas eles poderiam reportar isso de uma forma um pouco melhor. Se a gente pegar o mesmo fabricante, em diferentes lugares a gente vai ver informações diferentes sobre atenuação. Vou dar um exemplo aqui clássico, que eu vejo toda hora. Se a gente for lá pegar a S04, uma das leveduras que eu mais utilizo. Se a gente pegar essa ficha técnica aqui da Fermentes, uma ficha técnica um pouquinho mais antiga, eles reportam que a atenuação é de 75%. E é o que nós normalmente tomamos como base para utilizar a S04. E tá certo, diferentes condições vão levar a diferentes atenuações, depende da rampa que você faz, se faz a rampa de mostura em temperatura mais baixa vai atenuar mais, se faz em temperatura mais alta vai atenuar menos, mas o que a gente assume disso? Bom, que talvez 75% seja uma média, então a gente usa isso como uma média do que esperar da S04. Mas aí a gente pega essa outra ficha técnica aqui, e ela fala que a atenuação aparente é entre 74% a 82%. 75% não é média de 74% a 82%. E isso não é só da Fermentes. Se a gente pegar a CN36, que seria, eu acho que a levedura equivalente da Angel Yeast. Se a gente olha no site deles, tem uma seção que eles falam sobre a CN36, que a atenuação aparente é em torno de 80%. E aí a gente pega a ficha técnica dela e eles falam, a atenuação é entre 80% a 92%. É 80%, aproximadamente 80%, em torno de 80%, ou 80% a 92%? Porque 80% não está em torno de 80% a 92%, né? Seria 86% ali para representar isso melhor. E o pior de tudo, quando eu utilizei ela, eu tive 75% de atenuação aparente. Então tem algo errado. Algo definitivamente aqui, em como eles reportam isso para a gente, não está muito certo. Isso por si só já é o suficiente para deixar nós cervejeiros loucos, né? Acho que o grande problema aqui é que essas leveduras são testadas em condições diferentes, que não são exatamente as que nós utilizamos, e além disso, cada laboratório deve ter um teste próprio de como testar a atenuação. E por isso a gente tem mesmas leveduras de mesmos laboratórios, às vezes é a mesma linhagem, com reportes de totalmente diferentes, tanto de atenuação quanto de floculação. E eu acho sim, para um grande laboratório não custaria nada ter uma ficha mais completa. Com mostura a tal temperatura chegou numa tal atenuação e deixar essas condições muito mais evidentes para nós. Seria um mundo maravilhoso, mas não é. Só que esse é apenas um dos problemas, a gente não ter essas informações precisas. A gente tem um outro problema muito grande. Talvez por isso eles não disponibilizem as informações tão precisas, porque não existe uma maneira efetiva hoje de calcular a FG. Os softwares que a gente usa, Beersmith, Brewfather, Brewer's Friend, eles tentam estimar a FG para nós, só que não existe uma maneira simples de fazer isso, porque a gente sabe que alguns parâmetros influenciam na FG,
Mas, na verdade, muitos parâmetros influenciam no FG, muito mais do que nós normalmente falamos. E quer só ver um exemplo de como isso é algo muito impreciso? É um chute, basicamente. Mas, assim, não é um chute do Messi, é um chute meu, que não entendo nada de futebol e por isso estou usando o Messi como exemplo e nem sei se ele é o melhor chutador, mas é um chute meu que não entendo nada com uma bola furada. E essa bola furada é as informações que os fabricantes dão pra gente. Essas informações erradas. Vamos ver aqui no Brewfather. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o Brewfather e adicionar aqui a levedura S04. A gente vê aqui que a atenuação por padrão é 75%. Então, quando o Brewfather adicionou a levedura S04 ao seu banco de dados, ele pegou aquela primeira ficha que a gente viu, a primeira ficha técnica. E aí a gente pensa, bom, será que ele usa esse 75% aqui como uma atenuação média e se a gente colocar em temperaturas mais baixas vai dar uma atenuação um pouco mais alta e colocar em temperaturas mais altas vai dar uma atenuação um pouco mais baixa? Não! Se a gente colocar o mouse aqui em cima, olha o que ele fala. A atenuação aparente esperada da levedura normalmente é definida para a atenuação máxima esperada, suportada pela especificação do laboratório da levedura. Então, o Brewfather usa os dados da ficha velha, que está com 75% de atenuação, e a ficha nova fala que é de 74 a 80 e alguma coisa, 82, só que na verdade ele não coloca o 75 como atenuação mínima, mas sim atenuação máxima, então ele vai atenuar menos do que isso. Olha o rolo que é. Então se eu salvar aqui, colocar aqui uma rampa de mostura, vou deixar a rampa de mostura padrão, 66 graus, ela dá uma atenuação um pouco mais baixa. Se eu colocar aqui 66 graus, ela dá uma atenuação mais baixa, muito mais baixa do que a Fermentes fala que chega na nova ficha. Se eu aumentar aqui um pouco a temperatura, vamos colocar aqui, fazer uma mostura a 72 graus, vai dar pra gente 62% de atenuação. Olha que bizarro que é isso. Então, a gente tem um grande problema aqui. O laboratório dando uma informação, os softwares usando essa informação de outra forma. Porque provavelmente alguns outros laboratórios, talvez a Lallemand, reporte a sua atenuação como atenuação máxima. Como eu vou saber? Eu não sei por que o Brewfather usa a atenuação da levedura como atenuação máxima e não um range ali. E o que você pode fazer? Se você sabe que o Brewfather funciona dessa forma, vai lá e altera a atenuação da levedura. Se é para colocar aqui a atenuação máxima, vamos colocar aqui a atenuação máxima. E aí, qual que é a atenuação que ele calculou? 70%. Ó, parece que está mais no caminho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que a gente sabe que algumas coisas influenciam na atenuação. A temperatura é o que a gente acabou de ver aqui. Mas na verdade existem muitas coisas que influenciam. Tipo de malte, pH, razão água-malte, saúde da levedura e por aí vai. Só para ter uma ideia, como pequenas coisas bobas podem alterar a atenuação. Eu uso aqui a Birmax, um equipamento single vessel, onde eu tenho que colocar pelo menos 23 litros de água para ela funcionar. Por isso, na maior parte das vezes, eu utilizo razões água-malte muito altas, 5:1, 6:1, porque não importa o tanto de malte que eu colocar, eu tenho que colocar 23 litros de água. Se eu colocar 2 kg de malte, eu vou colocar 20 litros de água, 23 litros de água, isso já vai dar uma razão água-malte 10:1. Enquanto as pessoas que usam equipamento double, triple vessel podem fazer a razão água-malte padrão, 2.8:1, 3:1. E isso influencia muito na atenuação, porque a gente tem duas enzimas ali dentro, a alfa e a beta-amilase. Essas enzimas elas estão no malte e elas vão ser diluídas na água. Como eu uso razão água-malte grande aqui, no meu caso as enzimas são mais diluídas, tem o mesmo tanto de enzima do que outra pessoa fazendo num equipamento diferente, só que elas estão dispersas em mais água. E para a enzima atuar, ela tem que ter um choque, a enzima ela tem que bater na molécula de açúcar. Como eu tenho menos enzima proporcionalmente, porque agora ela está espalhada num volume grande, a atuação dessas enzimas ela é mais lenta. Então no meu caso, a atuação da alfa e da beta-amilase são mais lentas. Só que a beta-amilase ela é termossensível, ela desnatura muito rápido, mesmo a 62 graus. Então eu tenho uma enzima que está atuando mais devagar, só que ela está morrendo na mesma velocidade. Ou seja, ela atua proporcionalmente menos. Quando a gente usa razões água-malte mais altas, normalmente a gente tem menor atenuação, porque a beta-amilase atua menos. E como que o software vai levar em conta tudo isso? O pH, ele não sabe o teu pH.
ele não sabe a tua razão água malte, ele não sabe o malte que você está, quer dizer, ele sabe o malte que você está usando, que você está colocando lá dentro. Mas cada malte tem uma atenuação diferente. Senão, não faria sentido ter um malte chamado dextrine, que é um malte que tem mais dextrina, que não atenua. Mas, na verdade, hoje o Brewfather ele leva isso em conta, de certa forma. E eu tentei buscar a equação que o Brewfather utiliza, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Não encontrei na documentação dele, não encontrei... e, na verdade, não existe uma equação padrão para isso. E aí eu acabei fazendo uma engenharia reversa para tentar entender como ele trabalha e qual que é mais ou menos a equação que ele utiliza para estimar a FG e a atenuação. E funciona mais ou menos assim. Ele vai pegar aquela atenuação que está ali no Brewfather e usar como atenuação máxima possível. Não tem como passar daquela atenuação. Aquela é a atenuação do limite da levedura. E quanto menor a temperatura, mais próximo a gente está da atenuação limite, dos 100% do potencial da levedura. E ele considera que até 66 graus Celsius a levedura vai ter seu potencial de atenuação máximo. E a partir daí começa a cair. Quanto mais alta a temperatura, menos é o potencial de atenuação. Só que quanto mais alta é a atenuação base da levedura, mais devagar cai. Olha aqui minha engenharia reversa. Então, até 66 graus, todas vão ter a sua atenuação máxima. Se é uma de 60%, vai ter 60%, de 70% vai ter 70%, de 80% vai ter 80% e assim por diante. Conforme a gente aumenta a temperatura, essa atenuação base máxima ela vai caindo. Só que quanto maior é a atenuação potencial, mais devagar ela cai. Então, a de 60, ela cai muito mais rápido do que a de 100. Até pensando longe eu consigo imaginar uns motivos para isso. Se tiver uma levedura diastática, ela vai continuar atenuando, indiferente à temperatura que você fez, mas são chutes. E o mais engraçado é que isso não parece ser uma equação no Brewfather, parece ser uma tabela ou ter um monte de if lá dentro, porque aqui eu coloquei alguns dados, eles estão só para fazer o gráfico. Mas fazendo essa engenharia reversa, eu vi que dá uns saltos assim do nada. Aqui dá para ver um salto. Um dos saltos só ficou aqui no gráfico, ó. Tava descendo suave, deu um salto e voltou. Vai saber? Entendo? Conferi 10 vezes para ver se a gente tinha feito errado. Enfim, o que acontece é que é complexo, é difícil. Até o Brewfather tem algumas calculadoras mais avançadas, levando em conta o potencial do malte, mas não adianta nem utilizar elas, porque aqui a gente já tem uma grande aproximação. E parece que até agora eu só falei coisas ruins, né? Porque, assim, basicamente o resumo desse vídeo é: não dá para confiar na FG estimada por uma série de motivos, e era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas se não dá para acreditar na FG estimada, qual que é o caminho? Fazer cervejas cegas e o que fazer? Bom, tem uma coisa que eu sempre falo, e isso é quase que uma das poucas verdades absolutas dentro da cerveja. Boas cervejas são resultado de um longo processo de aprimoramento. Quando a gente faz uma cerveja pela primeira vez, a gente basicamente está fazendo um teste da cerveja. E essa é a verdade. A gente tem que aceitar isso. O errado é negar a realidade, achar que a gente consegue expressar bem, seja uma receita que a gente mesmo criou ou que a gente está copiando, em uma única produção. Conforme você vai produzindo e entendendo o seu equipamento e as particularidades do seu processo de produção, você consegue ter muito mais assertividade no que você está fazendo. E entender como funcionam atenuações para cada levedura, para o seu processo, para o seu equipamento, e aí sim você consegue ter uma assertividade muito maior. E esse é um dos motivos que eu falo muito em não confiar em receita, porque se você pega uma receita da internet, uma receita premiada, pega uma receita minha e faz ela simplesmente seguindo, sem saber exatamente o que está fazendo e sem fazer essas medições, você não vai ter o objetivo primário. Toda receita é pensada com objetivos por trás, com objetivos quantitativos, que envolvem aí OG, FG, IBU, amargor, e objetivos qualitativos. Qual que é o equilíbrio de amargor, qual que é a intensidade de amargor. E se você não atingiu a FG, esses objetivos quantitativos e qualitativos, eles não são atingidos. E você não tem o que se propôs naquela receita. Mas de qualquer forma, se sua cerveja não chegou na FG esperada, não se preocupe. Tem uma boa chance de ser uma falha no cálculo do software e você não precisa fazer nenhum procedimento adicional, não precisa tentar ressuspender a levedura ou fazer todo aquele procedimento quando acontece algo errado, mas às vezes pode ter algo errado. Às vezes pode ter algo no processo que impediu ela de chegar. É raro, mas acontece.
E isso a gente vai falar no próximo vídeo. O que fazer se ela não chegou de verdade? Só que lembra, 95% das vezes, 99% das vezes ela chegou de verdade. Mas me diz aí, como que é a tua relação com a FG? Você chega na FG prevista ou você nem mede? Bom, até a próxima semana, até o próximo vídeo.